Tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu vou falar um pouco sobre a faculdade de psicologia, um pouquinho também da minha história, como foi para decidir, né, se eu ia ou não cursar psicologia, como que foi esse trajeto. Antes de tudo, eu queria pedir para você curtir o vídeo, se inscrever no canal para ajudar aqui. E eu queria trazer um pouco esse tema também, porque eu sei o quanto que é difícil, né, a gente escolher uma profissão, a gente escolher uma faculdade, um curso, mesmo que seja só um técnico, né? É muito complicado. E eu fui uma pessoa que, quando eu terminei o ensino médio, quando eu era muito nova, eu ficava muito confusa. Eu realmente era aquela pessoa que gostava de tudo, ao mesmo tempo não gostava de nada, não sabia exatamente o que queria. Então eu entendo que essa não é uma decisão fácil quando a gente vai escolher qualquer curso e qualquer profissão. Até porque, de fato, a gente só sabe realmente se a gente quer aquilo quando a gente passa a cursar. Quantas pessoas você não conhece que começa uma faculdade, por exemplo, e tranca no segundo semestre, no terceiro semestre, enfim. A sala lá começa com 60 alunos e, enfim, até 100 e acaba 10, 15 só no curso, né? Só 15 pessoas se formando realmente. Porque de fato é uma decisão muito difícil e você só sabe de fato quando você tá ali, aprendendo na prática. Por isso que é uma decisão muito complicada. E é por isso que às vezes vendo esse vídeo pode ser que você não tenha certeza e esse vídeo também não vai ter o poder de dizer se realmente a psicologia é para você. Por isso a primeira dica que eu vou dar é a questão do autoconhecimento, que foi uma coisa que me ajudou. Eu tive que procurar terapia por um momento difícil que eu passei na minha vida. E na terapia eu comecei a trabalhar algumas inseguranças e começar a me conhecer mais e saber mais o que eu queria, porque até então eu também tomava decisão pautada muito no que os outros esperavam de mim, e não no que eu realmente gostava e no que eu realmente queria. E eu também tive a oportunidade de fazer um teste vocacional com uma psicóloga. Então, se você tem essa oportunidade, se você consegue ter acesso a isso, também é muito bom. O autoconhecimento, você entender, você saber quais são suas qualidades, no que você realmente é bom, no que você pode melhorar, no que você quer trabalhar. Então essa é a primeira dica que eu vou dar para escolher qualquer profissão. Porque de fato, realmente, assim, você só tem certeza quando você vive aquilo. Mas se você precisa pelo menos ter alguma ideia, essa é a primeira dica que eu dou. Porque foi o que realmente me ajudou. E uma curiosidade sobre mim é que antes de tomar a decisão de entrar na faculdade de psicologia, eu fiquei em dúvida entre assistência social e psicologia, que eram duas faculdades assim que me interessei pelas matérias, porque eu sempre fui muito da área de humanas, gostava ali mais da filosofia, da sociologia, de história. Então eu fiquei ali em dúvida, mas aí durante a terapia, como eu falei, durante os testes vocacionais, eu vi que a melhor opção para mim era psicologia. Mas de fato, eu fui ter certeza mesmo depois que eu vivenciei o primeiro ano de psicologia que eu falei, é isso, né? Tipo, toda a matéria eu me identifiquei cada vez mais. Mas essa é a primeira dica, autoconhecimento. Você precisa se conhecer, você precisa saber quais são as suas melhores qualidades, até para uma entrevista, né? Muitas vezes quando a gente vai fazer uma entrevista, a gente precisa saber expressar isso para um recrutador e muitas vezes a gente não sabe. Então, isso eu acho que essa primeira dica é válida para qualquer profissão. Segunda questão. Para você estudar psicologia, ao meu ver, como uma estudante do terceiro semestre de psicologia, é que você precisa ser uma pessoa curiosa, né? Você precisa gostar de estudar, você precisa gostar de ter conhecimento, porque na psicologia você vai estar sempre procurando conhecimento. É uma profissão que você vai estudar pro resto da vida, que você nunca vai parar de estudar. A ciência, ela muda o tempo todo, tá sempre trazendo estudos novos, terapias novas, então você tem que ser uma pessoa curiosa, você tem que gostar de pesquisar, de estudar, inclusive estudar coisas que muitas vezes você até mesmo não concorda, porém você precisa entender sobre aquilo. Que aí entra a segunda questão aí na área da psicologia, a questão do julgamento. Eu não vou dizer pra você que psicólogos são perfeitos, que os psicólogos nunca ajudam, que estudantes de psicologia, aí você entrou na faculdade de psicologia, você virou santo. Não, a gente julga. A questão é como você lida com esses julgamentos. Você é uma pessoa que consegue conviver com pessoas que pensam diferente de você, e fazer um debate saudável e saber escutar o outro e tentar entender por que aquela pessoa pensa dessa forma?
Você é curioso para entender, tipo, nossa, mas como que uma pessoa pode gostar disso ou ser assim? Espera aí, deixa eu entender o contexto que ela vive. Por que que ela pensa assim? Você é curioso a esse ponto? Ou tipo, eu não gosto, não quero saber. Então é aí que você tem que se autoanalisar, porque nem sempre você vai atender o paciente que você quer, nem sempre as coisas vão ser do jeito que você quer, e você não tá ali para julgar o paciente, você tá ali para tentar ajudar ele a se entender. Então a gente, como psicólogo, como futuros psicólogos, no caso que eu tô estudando para isso, eu vejo que é uma coisa que eu tenho que treinar bastante também durante o curso de psicologia, como que eu vou lidar com o diferente, com algumas questões. Então esse é o segundo ponto, você se autoanalisar como que eu lido com essa questão do julgamento. Será que eu aponto o dedo demais? Será que eu sou uma pessoa que não, peraí, deixa eu tentar entender. Tipo, você ter aquela curiosidade de entender por que que aquela pessoa vive naquele contexto, por que que ela pensa daquela forma. Eu acho que esse é um outro ponto. Uma questão também que eu quero trazer é a questão da empatia. Sim, psicólogo ele tem que ter empatia. Da galera, é essencial. E eu acho que a empatia é essencial para qualquer área da saúde, né? Imagina você ter um enfermeiro que não é empático, um médico que não é empático. Tudo bem que a gente sabe, né? Na teoria é uma coisa, na prática, infelizmente, muita gente entra nessas profissões pensando só nisso aqui, só que elas esquecem que elas estão lidando com pessoas. Se você errar numa área administrativa, é uma coisa. Você errar na área da psicologia, da medicina, da enfermagem, são outras consequências bem diferentes. Então a gente tem que ter essa simpatia, esse discernimento com o outro e sempre tentar entender o outro. Então essa é uma outra questão que eu quero trazer, que é importante realmente essa questão da empatia, é importante essa questão do psicólogo, como eu disse, ser curioso, tentar entender o outro lado da história, você ser uma pessoa mais calma, mais paciente. Lógico que isso não vai ser possível sempre, é por isso que toda pessoa que estuda psicologia ou todo psicólogo, ele tem que fazer terapia, porque a gente precisa saber lidar com as nossas frustrações para que os nossos problemas não se envolvam com o do paciente. Então, terapia é indispensável, né? E aí também tem a questão da leitura, como eu falei, a gente tem que ser curioso, a gente tem que estar sempre pesquisando. E uma coisa que eu tô desenvolvendo bastante, porque assim, gente, eu gosto de ler. Mas uma coisa é você gostar de ler, outra coisa é você ler como a gente tem que ler nos cursos de psicologia. É a mesma coisa que acontece no direito. As pessoas acham que ela gosta de ler quando elas entram num curso de direito, por exemplo, ela, meu Deus. Tipo, você não vai ler qualquer livro, você tem que estar adaptado a ler livros filosóficos, livros, muito artigo científico, a gente estuda na faculdade. Isso é uma coisa que dá para desenvolver durante a faculdade, tá, gente? Então não se assustem. Isso dá para vocês se adaptando durante a faculdade, mas é uma coisa que eu já quero dizer para vocês que, tipo, sim, é essencial você ter um gosto ali pela leitura, pelo conhecimento, porque sim, durante a faculdade de psicologia você vai ler muito. Muito. Então é uma coisa assim indispensável. Mas é isso, galera. Eu quis trazer esse vídeo porque eu sei o quanto foi difícil na minha experiência para poder escolher uma profissão. Eu não acertei logo de cara. Eu errei. Não foi uma, não foi duas, não foi três, eu errei várias vezes. Eu também já tive muitas questões, então eu sei que é complicado. Então, se permita também errar. Se permita se frustrar, porque isso vai acontecer, entendeu? Até porque a gente tem uma grande jornada pela frente. Eu mesmo tenho 29 anos, vou fazer 30 em julho, e assim, eu ainda vou ter muitos anos de trabalho, muitos anos para estudar, então muita coisa pode acontecer. Então, assim, às vezes a gente se cobra demais, né? E hoje em dia não existe mais esse negócio de fazer uma profissão ou estudar uma coisa para fazer pelo resto da vida, né? A gente já tem ciência disso, que tem gente que muda de profissão aí com 50 anos de idade. Então, é isso, é a gente se respeitar mais, entender o que a gente gosta, procurar autoconhecimento, não só entender o que a gente gosta, mas entender no que a gente é bom. Todo mundo tem habilidade em alguma coisa. O problema é que muita gente não sabe reconhecer isso em si mesmo, entendeu? E também se perguntar, por que que eu quero estudar psicologia? O que que te motiva? O que te atraiu nesse curso? Entendeu? Também podemos começar por aí.
É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte, compartilha, se inscrevam. Me deem ideias de temas que vocês querem trazer sobre autoconhecimento, sobre profissões. Eu também sou formada em administração, como eu já disse aqui em outros cursos. Se vocês quiserem mais vídeos sobre isso também, como que foi, né, fazer essa faculdade, também podem pedir, não tem problema nenhum. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Tchau, tchau!